O corpo consciente foi o tema da aula passada. O professor Daniel nos falou sobre a educação salvacionista. Então, nós conversamos um pouco hoje sobre a psicomotricidade enquanto elemento da educação salvacionista, aquela que é redentora dos males da classe trabalhadora, dos pobres. E a psicomotricidade, então, como um instrumento que vai colaborar na ascensão dos pobres para uma classe diferente. Estudamos a educação psicomotora. Da educação psicomotora, hoje nós trouxemos para vocês um recorte que fala do esquema corporal, traz a educação psicomotora com a ciência que vai se ocupar de organizar, de estruturar, de fomentar uma noção do próprio corpo e de utilização do próprio corpo para o indivíduo. Boa aula! Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de educação psicomotora e hoje vamos continuar com o tema do corpo consciente. Na aula passada, vocês acompanharam, nós fizemos uma breve explanação do contexto que mobilizou os estudos nesta área, que é a área do esquema corporal, enfim, essa ideia de fazer-se uma economia, de perseguir uma economia do movimento, uma otimização do movimento cada vez mais apurada e cada vez se estabelecer um controle sobre o corpo mais sutil, no sentido de podendo, o movimento foi exatamente esse, de trazer o próprio assujeitamento, a própria organização do movimento do indivíduo para que ele mesmo cuidasse disso, por isso chama-se o corpo consciente, né? Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais para vocês o período em que isso aconteceu, qual era o organizador, etc., quais foram as principais concepções ligadas a tais e tais e tais autores, para que vocês possam acompanhar como é que funcionava o processo científico na época e que vocês possam então ter um entendimento mais amplo disso que hoje é muito corrente, porque o corpo consciente é o que tem de mais corrente dentro do processo educativo, inclusive dentro do processo psicoeducativo, ou seja, a busca é sempre por técnicas que possam dar uma normatizada no corpo, encontrar um caminho para normatizar determinado comportamento ou para normatizar determinado distúrbio, enfim. Então, o corpo consciente, embora a gente tenha aí situado um período para ele, ele transcende muito. A gente tem que ter sempre essa ideia de que a ciência é um processo histórico e que quando passa um determinado marco, uma determinada periodização, não é relativo a exatamente o momento quando ele nasce ou quando surge o movimento, porque um movimento é um processo histórico que vai nascendo ao longo do tempo e vai se diluindo num outro período, ou seja, então, como por exemplo aqui na nossa civilização, hoje nós temos os índios, nós temos os artesãos, nós temos os manufatureiros e temos um processo industrial bastante desenvolvido. Então, no mais moderno, coabitam todas as outras áreas, todas as outras tendências, né? Então, o corpo consciente, ele vem também persistindo nos tempos de hoje, embora a sua periodização date do século passado, né?
A ideia da periodização do corpo consciente vai de 1945 até 1973. Esta periodização, eu volto a levantar para vocês a ideia, é relativa a uma organização francesa, ou seja, nós então estamos na França pós-guerra, com toda a reconstrução do país, um processo industrial a ser alavancado, e aqui no Brasil, na verdade, esse movimento vai tomar uma força a partir de 1973, por aí, que é quando, 1950 vem o Juscelino, etc., inaugura a Brasília em 60, implementa no país um movimento de progresso, e tem aí um boom de industrialização que nos anos 70 que também vai, então, trazer essa ideia do corpo consciente, a psicomotricidade do corpo consciente também vai servir como um instrumento. Começam a aparecer nas escolas um processo pedagógico que é menos tradicional e que começa a se ocupar da questão da psicologia da criança, do afeto no ambiente escolar e etc. Então, o organizador desse período é o impressionismo. Ao contrário do corpo hábil, vocês lembram, tinha um organizador, o paralelismo, e fazia essa relação entre mente e motricidade. Aqui, nesse momento, no corpo consciente, a ideia é de que, a partir da percepção do meio externo e dos processos internos que essa percepção gera, a ideia é de que o corpo possa aprender em relação a tudo que está acontecendo aí. Então, a ideia do corpo nesse momento é de que ele possa ser um corpo que recebe, que vai ser impressionado pelo meio e a partir do que ele vai aprender determinadas condutas, aprender determinados comportamentos que são, vamos dizer assim, necessários, não é? Então, nós temos aí um modelo que é de tipo cognitivista comportamentalista. Então, nós vamos ter aí, neste modelo, um acento fundamentalmente ligado à questão do aprendizado e do aprendizado de condutas. Se a princípio a gente tinha essa ligação no corpo hábil, buscava-se uma possibilidade de influir, de intervir diretamente no cérebro para gerar determinado movimento, para sanar determinada questão, aqui nós vamos já ter uma ideia de funcionamento cerebral mais como estrutura, como uma organização que não é exatamente localizada. E o que se persegue aí com os estudos é exatamente isso. Como é que se pode influir nesta estrutura, nesta organização cerebral, para que determinado comportamento ou determinada conduta se instale? Não é mais uma coisa de condicionamento neural, vamos dizer assim, né? Mas trata-se aí de um processo de aprendizado a partir da percepção e da consciência. Nesse sentido, então, nós temos uma concepção de corpo como corpo receptor. Exatamente o que é isso, corpo receptor? Bom, se a gente tem essa ideia do impressionismo, de ser impressionado, né, a partir da percepção, enfim, do meio, é que o aprendizado se dará, e inclusive o aprendizado do próprio corpo, o corpo então vai estar aí no lugar de um receptor. Veja bem que ele já não é mais aquele corpo meio autômato do corpo hábil, nem ainda é um corpo que tem expressão. Ele simplesmente é um corpo que vai aprender coisas sobre si mesmo, sobre o meio. Então, as bases teóricas que vão dar sustentação são a fenomenologia, a psicologia infantil ou do desenvolvimento e a psicanálise. Essas três linhas, ou essas três bases teóricas, elas vão proporcionar aos estudiosos da psicomotricidade alguns princípios ou algumas concepções fundamentais ligadas à Gestalt e à fenomenologia, que traz uma contribuição importante a partir de um autor chamado Paul Schilder, que vai falar sobre a imagem do corpo, ou seja, é a primeira vez que se organiza ou se nomeia o que depois vai ser chamado de esquema corporal. Acompanhem aí estas ideias do Schilder.
Esta imagem tridimensional, que cada qual tem de si próprio, imagem essencialmente dinâmica que integra todas as nossas experiências perceptivas, motoras, afetivas e sexuais, foi chamada por Schilder de imagem do corpo ou esquema corporal. Le Camus. Nós temos aí essa primeira sistematização do Schilder, diga-se de passagem, um camarada bárbaro. Ele tem um livro chamado Imagem do Corpo, que é um livro clássico na psicomotricidade, que nessa obra ele faz uma ligação com esta questão do modo como o sujeito percebe o ambiente e vai se construindo a partir daí. Então ele traz uma influência da Gestalt, uma influência da fenomenologia, e também tem como base a questão da psicanálise, já mais ou menos posta. Então ele faz uma primeira abordagem do esquema corporal, muito dinâmica, muito interessante, que depois é um pouco abandonada pelos psicomotricistas, a não ser aqueles que posteriormente vão trabalhar com terapia psicomotora, etc. Mas na educação, essa abordagem de que o sujeito se percebe o mundo a partir de si mesmo, do seu próprio referencial, e etc., etc., fica meio contraditório com as técnicas de psicomotricidade que vão ser implementadas, que são técnicas bastante normativas, cognitivistas, às vezes até de repetição, de movimentos, etc., que meio conflituam com esta suposta liberdade do sujeito de perceber o mundo, de construir o mundo a partir do próprio referencial. Então, eu quero deixar claro para vocês que a partir de agora, quando a gente falar em imagem do corpo, não é igual à imagem corporal. Imagem do corpo, segundo Schilder, é relativo ao esquema corporal, mas como Schilder é aí um autor que é de fato meio híbrido, vamos dizer assim, não é? Ele fala no começo do período já de coisas que estão acontecendo, é um exemplo vivo, né, de que o processo histórico ele vai se construindo, né? Então, quando ele fala de imagem do corpo, ele está falando de esquema corporal, porque a imagem o que a gente vai chamar de imagem corporal é um assunto para um outro período da psicomotricidade que não é o período do corpo consciente. No corpo consciente nós vamos tratar fundamentalmente do esquema corporal. Esse período da psicomotricidade ele se configura como um período de estudo do esquema corporal, de estudo da economia do movimento. Quando a gente vai falar de imagem corporal, nós vamos falar então de um estudo que vai além da economia do movimento e entra ou penetra ou interpenetra na economia do desejo. É um outro momento, não é? Outra concepção, que é a concepção fenomenológica da conduta. Essa concepção está diretamente apoiada nas ideias do Merleau-Ponty, que vai estudar a relação que existe entre percepção e conduta, né? Ele diz o seguinte: nossos atos, e principalmente o ato de perceber, devem ser tomados como modalidade do ser no mundo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é que vai defender essa famosa frase, né? Eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. E o meu corpo está no tempo e no espaço, está no mundo, né? Então é como se o corpo e as coisas da percepção, o próprio sujeito, estivessem meio confundidos, vamos dizer. A realidade, ela existe a partir de um referencial pessoal. Se por um lado esta é uma ideia importante, porque põe a subjetividade do sujeito em jogo, ou seja, provoca a presença do sujeito no mundo, se por outro lado não há uma sistematização que ponha um confronto a essas percepções, que nomeie, que questione, que coloque o sujeito em questão, em relação a essas percepções, não há uma construção, ou há uma construção meio relativa da consciência, da realidade, né? Uma apropriação relativa, porque a partir daí, então, a percepção, o mundo, ele é a partir do meu centro, eu sou o centro do mundo, ou seja, uma tentativa de recuperar o homem para o centro das questões, né? O homem para o centro dos acontecimentos, vamos dizer assim.
Uma outra concepção bastante importante aí dentro deste momento do corpo consciente é a concepção funcional do movimento. Essa concepção, então, está bastante enraizada nos estudos da etologia ou da psicologia animal, onde eles fazem uma certa comparação entre a capacidade dos animais de gravarem uma determinada conduta e, posteriormente, de que modo isso vai ser fixado e organizado e de como isso vai resultar numa conduta humana, vamos dizer assim, né? Então, fundamentalmente, esta concepção traz o seguinte aporte: a maneira pela qual mantemos o equilíbrio, agarramos, nos defendemos, implica muito mais do que uma sucessão de eventos. Ela é definida pelo objetivo, pelo grau de resultado e, portanto, pelo futuro. Então, como vocês veem aí, esta concepção, ela dá um sentido ao movimento. Ela diz, o movimento existe porque ele tem um sentido. E ele é muito mais do que uma sucessão de movimentos. Ele tem uma intencionalidade. Depois do intervalo, nós vamos ver as influências da psicologia infantil no campo da educação psicomotora. Até já! Então, voltando do intervalo, nós vamos agora abordar as concepções que advêm da psicologia do desenvolvimento ou psicologia infantil, como alguns a tratam. Nós temos uma primeira concepção, que é a concepção que eu circunscrevi como biomaturacional. O principal autor dessa concepção, se a gente tem que eleger um deles, né, sempre ter na ideia de que um autor ele representa uma comunidade de estudiosos sobre o mesmo assunto, né? Mas se a gente fosse eleger um nome, eu elegeria o nome do Arnold Gesell, que é um americano que estudou o comportamento, o desenvolvimento maturacional das crianças em algumas áreas. Então, ele tem uma concepção comportamentalista do processo maturacional. Então, o Arnold Gesell vai buscar entender o seguinte, ele vai buscar descrever, fazer uma descrição das etapas maturativas da ontogênese. O que isso quer dizer? Que ele vai buscar compreender, apreender de que modo o processo maturacional vai se fazendo presente nas ações das crianças. Então, ele vai trabalhar com crianças desde 0 anos até 12 anos, buscando também fazer uma descrição detalhada do comportamento das crianças, segundo 4 grandes esferas de atividade, que são elas: a motricidade geral, que vai ligar com todo aquele conceito de esquema corporal que a gente estava falando, etc. A motricidade óculo-manual, que é essa questão da relação entre a atividade da mão e do olhar. Existe aí uma relação, uma relação importante, sem a qual os movimentos não podem ser efetivados, enfim, né? Ele vai também abordar a esfera da linguagem, de que modo o processo da comunicação vai evoluindo nas crianças até a idade da adolescência, e também o processo de socialização. Então, como vocês veem, o estudo do Gesell procura circunscrever com muita clareza, e ele vai ser absolutamente detalhista nisso, de que modo as crianças vão se organizar na sua motricidade, no conhecimento do seu próprio corpo, na utilização da sua motricidade geral, ampla e fina, na coordenação visomotora, na questão do uso da linguagem e da socialização. Porque a gente não pode esquecer que o processo agora de produção é um processo coletivo,
que vai depender de uma boa comunicação e que vai depender de atributos psicomotores, vamos dizer assim, para que o processo produtivo se dê de uma forma bastante a contento, sem interrupções e etc. Um outro processo, uma outra corrente que a gente tem contato e que foi bastante influente na psicologia ou na psicomotricidade do corpo consciente, é uma corrente, então, cognitivista, com base nos estudos do Jean Piaget e que nós circunscrevemos aí como uma concepção da inteligência das situações. Então, esta questão da assimilação, da acomodação, dos processos de equilibração que vão sustentar ou vão dar sustentáculo. Nós já falamos na aula passada, quando falamos do esquema corporal e etc., de que modo estas ideias de que o homem se adapta ao meio e que aquele que não se adapta não é nem comparável a um ser vivo, porque todos os seres vivos se adaptam ao meio, né? Então, essa concepção da acomodação e da assimilação como um processo de adaptação e de equilibração sucessivas é que vai dar um sustentáculo na ideia, nas técnicas e nos exercícios que vão ser desenvolvidos a partir dos estudos da teoria piagetiana, não é? Então, nós temos aí o Le Camus, ele circunscreve com bastante propriedade o que representa a presença dessa corrente, que é a corrente da inteligência das situações, na psicomotricidade. Foi na coordenação dos esquemas sensório-motores, isto é, dos sistemas de sensações e movimentos que possam proporcionar assimilação, incorporação e acomodação, ajustamento ao mundo exterior, que Piaget situou as origens da inteligência. Le Camus. Então, nós temos aí uma aproximação dessas ideias que são pautadas na inteligência da situação com aquelas relativas à etologia, da funcionalidade do movimento e etc. Então, o aprendizado, ele se dá no movimento, ele se dá na ação, na experiência e a partir de uma ideia de buscar uma equilibração, de buscar uma organização que possa adequar o ser humano ao meio, ao estímulo do meio ou ao próprio meio em si, né? Que nós conscrevemos como uma corrente socio-interacionista. A corrente socio-interacionista era fundamentalmente pautada nas ideias do Vallon e, se vocês lembram, neste ponto fulcral que traz a questão do diálogo tônico-emocional como mote, como ponto determinante para os processos de desenvolvimento. O professor Ajuri Aguerra, ele traz com muita propriedade o pensamento, circunscreve com muita propriedade o pensamento do Vallon a esse respeito. Acompanhem aí. A constante preocupação de Vallon foi a de destacar a importância da função afetiva primitiva em todos os desenvolvimentos ulteriores do sujeito, fusão expressa através dos fenômenos motores num diálogo que é o prelúdio ao diálogo verbal ulterior e ao que chamamos de diálogo tônico. Ajuri Aguerra. Então, como vocês viram aí nas colocações do Ajuri Aguerra, diga-se de passagem, o professor Ajuri Aguerra é um psiquiatra infantil, um neuropsiquiatra infantil, e ele fez parte da equipe do Vallon, enfim, então tem bastante intimidade com a teoria do Vallon. Ele acentua esta perspectiva valloniana de que as relações afetivas, sobretudo as relações afetivas no âmbito do corporal, né? Ou seja, esse que se chamou diálogo tônico corporal, na mais tenra infância, ou seja, as relações afetivas primárias, corporais afetivas primárias, que liga diretamente esta questão da criança na sua mais tenra idade em relação aos seus pares cuidantes, ou seja, o modo como a mãe toca o nenê, o modo como a mãe fala com o nenê, que a princípio não são, mais que as palavras, são a relação, o tom das palavras, de que modo esse tono
que é o tono que vai através também da vocalização, ele penetra o nenê, ele toma conta do nenê. Essa relação corporal afetiva é de fundamental importância. Inclusive, ele aponta que é de fundamental importância até mesmo para criar a base de sustentação para o processo verbal ulterior, ou seja, para a futura possibilidade da criança se utilizar da linguagem oral, enfim, né? Tem algumas teorias até que fazem uma organização dizendo que a linguagem oral ela também é fruto desta separação dos corpos. Na medida em que os corpos se separam, esse espaço que se cria aí, ele é um espaço que tem que ser preenchido por algo, e ele é preenchido, então, pela comunicação verbal. Nesse sentido, então, a gente tem esta ideia da importância do diálogo corporal, que não só cria a possibilidade de vinculação, de construção de um vínculo que posteriormente vai se tornar a possibilidade da utilização do verbo, enfim, da palavra como comunicação, mas que também dá uma sustentação no processo de conhecimento do próprio corpo e de conhecimento, de apreensão das questões do mundo, né? Então, o Vallon vai botar um acento muito importante aí nessa questão que é a inteligência, os processos de construção da inteligência que estão respaldados ou estão suportados a partir da experiência motora, não só da experiência motora com os objetos, enfim, mas da experiência motora fundamentalmente em relação aos pares humanos, ou seja, da experiência motora afetiva, fazendo o que então ele chamou de diálogo tônico, ou seja, esta relação que está relativa, né, à motricidade em relação à motricidade afetada pelo outro, né? Vai dar suporte então para toda a organização, para todo o processo de organização psíquica que vai resultar na construção do caráter, na construção dos processos cognitivos. Enfim, o Vallon é um cara mais preocupado com o desenvolvimento do caráter. Então, como que essa inteligência da pessoa, não é? Então, se cria a partir da relação corporal afetiva. Então, como dica de estudo, eu vou propor uma ousadia para vocês, que vocês pudessem, então, em grupo, fazer um levantamento de que modo vocês foram marcados corporalmente pelas práticas escolares, pelas práticas familiares, enfim, e que possam discutir isso em grupo, no que isso resulta, de positivo ou de negativo, enfim, para que vocês possam entender e aprender de que modo as inserções corporais a que vocês foram sujeitos e sujeitas organizaram em você determinado comportamento, determinada conduta. E que vocês possam, então, discutir isso em grupo e trazer para a aula ficar um pouco mais animada, no sentido de vocês trazerem a sua própria subjetividade, aí, a sua própria experiência para dentro da sala de aula. Até a próxima aula. O professor Daniel nos falou hoje sobre o corpo consciente. Estudamos as influências da Gestalt e a fenomenologia na educação psicomotora. Como vocês puderam acompanhar, as influências da Gestalt e da fenomenologia trazem para a educação psicomotora esta ideia da presença do sujeito, da importância do sujeito se apresentar com sua subjetividade para o entendimento, para a percepção e compreensão do mundo. E vimos as principais concepções resultantes da psicologia do desenvolvimento. Com a psicologia do desenvolvimento, vocês puderam ter essa ideia
do processo maturacional aí a partir, sim, de um conflito entre o sujeito e o meio e da tentativa do sujeito de se organizar em relação ao meio. Então, vocês vão ter um processo maturacional, vocês vão ter um processo cognitivo a partir das concepções piagetianas e também um processo pautado na questão afetiva e do diálogo tônico, segundo a perspectiva do Vallon. Até a próxima aula!